Olá, galera! Eu sou Conceição, professora de Química e Matemática aqui no Macfísica, e estou aqui para fazer com vocês a questão de número 46 da Unesp 2021, segunda fase, versão 1. Vamos à leitura? A decomposição por aquecimento a seco de uma amostra em pó de certo mineral de cobre produziu 1,59 gramas de óxido de cobre 2, 0,18 gramas de vapor de água e 0,44 gramas de dióxido de carbono gasoso. A fórmula mínima desse mineral é... Então, vejam bem, essa questão envolve classificação de reações inorgânicas, porque nós estamos trabalhando com uma reação de decomposição. O que é uma reação de decomposição? É aquela em que eu vou partir de um único reagente e vou formar dois ou mais produtos. Também cobra a estequiometria. Cobra que você saiba trabalhar com o cálculo do número de mol. E ainda cobra tipos de fórmulas, né? Fórmula mínima. Então, vamos lá? Olha, ele disse que por aquecimento, nós partimos de um reagente que ainda não conhecemos, mas nós sabemos que é o minério de cobre, tá? E que por aquecimento, este reagente produziu óxido de cobre 2, CuO. Cu é um metal, portanto, esse é um composto iônico e, por ser composto iônico, é sólido. Produziu também vapor de água, então H2O gasoso. E produziu dióxido de carbono gasoso, CO2 gasoso, que nós sabemos que é um óxido ácido e, portanto, um óxido molecular, não é? Além disso, o exercício me disse que de CuO produzimos 1,59 gramas. De vapor de água, 0,18 gramas. E de dióxido de carbono, 0,44 gramas. Bom, eu disse a vocês que reação de decomposição é aquela que parte de um único reagente, formando dois ou mais produtos. Então, nós já sabemos que a substância que reagiu, ela apresenta cobre, hidrogênio, carbono e oxigênio. Em que quantidades? Ainda não sabemos. Então, nós vamos colocar índice aqui X, Y, Z e W. Como que nós vamos chegar a esses índices? Para chegar a esses índices, eu tenho aqui as quantidades formadas de cada um dos produtos. Essas quantidades me dão condições de calcular o número de mol. E calculando o número de mol, eu sou capaz de tirar a proporção em mol. Então, vamos lá. Ó, o que eu sei do CuO? CuO é composto de cobre e oxigênio. A massa atômica, que vocês vão buscar na tabela periódica, porque a Unesp traz, no final da prova, uma tabela periódica. A massa atômica do cobre é 63,5, do oxigênio, 16. E como eu só tenho um átomo de cada um, somando, nós temos aqui uma massa molar de 79,5 gramas. Como que se calcula o número de mol? O número de mol é massa sobre a massa molar. Então, o número de mol do CuO vai ser a massa 1,59 dividido pela massa molar, que é 79,5. Como fazemos essa divisão? Vamos lá? 1,59 eu vou dividir por 79,5. Tem vírgula no divisor? Tem. Então, precisamos eliminar essa vírgula. Uma casa, eu caminho uma casa no dividendo. 15 divide por 700? Não. 159 divide por 700? Não, também.
Aumenta um zero. E aparentemente isso deve dar 2, não é? 2 vezes 5, 10, para 10 nada vai 1. 2 vezes 9, 18, 1, 19, para 19 nada vai 1. 2, 7, 14, 1, 15, para 15 nada. Então, nós temos aqui de CuO 0,02 mol. Então, esta quantia em massa representa a quantidade de matéria de 0,02 mol em Cu. Aí vamos pensar na água. Acredito que vocês já sabem a massa molar da água de cor, mas vamos fazer. Ó, a água é composta de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem massa atômica 1, oxigênio 16. Nós usamos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, nós vamos ter aqui um total de 18. A massa molar da água é 18 gramas. Portanto, número de mol da água é a massa sobre a massa molar. Então, nós vamos ter a massa, que é 0,18, dividido pela massa molar, que é 18. Como que a gente faz essa conta mentalmente, pessoal? Ó, 18 dividido por 18 dá 1. Mas acontece que eu tenho duas casas decimais. Então, ao invés de 1, vai dar 0,01 mol. Então, esta massa representa 0,01 mol de água, não é? Agora, vamos pensar no CO2. O que a gente sabe a respeito do CO2? CO2 é composto de carbono e oxigênio. Carbono, massa atômica 12, oxigênio 16. A gente usou um carbono e 2 oxigênios. Então, isso vai dar 44. Massa molar, 44 gramas. Número de mol do CO2 é massa sobre a massa molar. No caso, o número de mol do CO2 vai ser a massa, que é 0,44, dividido pela massa molar, que também é 44. E aí, fazemos o mesmo raciocínio que fizemos na água, né? Se não tivesse essa vírgula, 44 por 44 daria 1. Mas como eu tenho duas casas decimais, isso vai dar 0,01 mol. Então, esta quantia obtida é 0,01 mol. Está difícil obter a proporção em mols? Não. Eu posso dividir todos esses valores pelo menor, que é 0,01. E se eu dividir todo mundo por 0,01, eu vou obter 2, 1 e 1, não é? Então, essa é a nossa proporção. 2 para 1 para 1. E o que vocês sabem sobre a proporção, gente? A proporção numa reação química é, na verdade, o balanceamento. Representa os coeficientes estequiométricos. Então, aqui nós temos os coeficientes 2, 1 e 1. E agora, então, nós somos capazes de saber quem são esses índices X, Y, Z e W. Por quê? Porque nós sabemos que na reação química é válido a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade de átomos que nós tínhamos no reagente, nós continuaremos tendo nos produtos, não é? Portanto, vejam comigo, ó. Quanto eu tenho em cobre? 2. Logo, X igual a 2. Quanto eu tenho em hidrogênio? 2. Então, o índice Y é igual a 2. Quanto eu tenho em carbono? Carbono eu tenho apenas 1. Então, Z igual a 1. E quanto eu tenho em oxigênio? Vamos lá? 2, mais 1 aqui, 3, e mais 2 aqui, 5. Então, W igual a 5. Chegamos à conclusão, então, que a fórmula molecular da substância que estamos utilizando é
CO2, H2, C1, O5. Ok? E para chegar na fórmula mínima? O que é a fórmula mínima? A fórmula mínima é a fórmula que me dá apenas a proporção entre esses índices. Mas, para chegar à fórmula mínima, eu pego a fórmula molecular e divido pelo divisor comum dos índices. E aqui, o divisor comum dos índices é 1. Então, neste caso, fórmula mínima e fórmula molecular coincidem, não é? E podemos, então, escrever assim, que a fórmula mínima é CO2, H2, CO5. Era isso que o exercício queria de vocês. E CO2, H2, CO5, nós encontramos na alternativa A. Ficou claro? Então, como eu expliquei a vocês, olha só. A mesma questão cobra conhecimento de reação de decomposição, cobra cálculo em número de mol, cobra proporção estequiométrica, fórmula molecular e fórmula mínima. Uma questão bem completa. Até a próxima!